Capítulo 18. Um mundo com janelas. Tornar-se maior de idade e chegar à fé numa década tumultuada como a dos 1960 foi um privilégio estimulante. Ninguém podia assumir nada como insignificante. Nada podia permanecer em segundo plano. Para aqueles que pensavam e se importavam, tudo tinha de ser desafiado, levado às últimas consequências, analisado e entrado de corpo e alma. Adaptando Nietzsche, todas as verdades eram verdades sangrentas para os filhos dos anos 60. Em nenhum lugar estava mais nítido este desafio do que em saber no que acreditávamos e por quê. Quando eu estudava filosofia na faculdade, por exemplo, um humanismo agressivo dominava em muitos campos, e a filosofia reinante era o ateísmo militante. Na verdade, anunciavam a máxima de que Deus tinha menos significado que cachorro. Em inglês, God was less meaningful than dog. Mais tarde, certos teólogos protestantes tornaram-se notórios pela reportagem de capa da revista Time sobre a afirmação suicida da teologia da morte de Deus. A índole ABC da década, Anything but Christianity, qualquer coisa menos cristianismo, significava que qualquer religião era nova, relevante e empolgante, desde que não tivesse nada de cristã, ortodoxa ou tradicional. Centenas de milhares de jovens nos anos 60 seguiram os Beatles, na mente, senão no corpo, quando eles flertaram com as religiões orientais. Introduzidas primeiro ao movimento Beat pelo poeta Gary Snyder e popularizado no movimento de contracultura pelo conselheiro ex-anglicano Alan Watts, as religiões orientais tornaram-se última moda após as visitas ao Ocidente de Maharishi Mahesh Yogi e um bando de gurus indianos e mestres de Zen. Centros de meditação, vegetarianismo, comunidades, reencarnação, música de cítara, tudo ficou tão conhecido quanto jeans e música rock. Livros como o Bhagavad Gita, livro tibetano dos mortos, e Siddhartha, de Hermann Hesse, pareciam tão conhecidos como a Bíblia. Como novo seguidor de Cristo, meu desejo de entender aqueles que estavam no caminho físico ou espiritual do Oriente foi tão forte que tomei eu mesmo a estrada, fisicamente, não espiritualmente. Durante mais de 6 meses, trilhei o caminho hippie, explorando as mecas formigando de gente como Cabul, Goa, Benares, Rishikesh, Katmandu e Tailândia. Entre uma miríade de lembranças, 2 se destacam porque estavam ligadas pela mesma frase, o sono da morte. A primeira vez que ouvi a frase foi em Rishikesh, famoso centro de gurus nas montanhas mais baixas dos Himalaias. Estava estudando em um ashram não longe do Maharishi, onde os Beatles haviam ido. A maioria das pessoas ali eram indianas, mas meu colega de quarto era italiano, amigo do diretor de filmes Federico Fellini, e havia pelo menos 25 europeus e americanos em diversos estágios de iniciação ao hinduísmo. Repetidas vezes o guru, que falava inglês fluente e era bem versado na filosofia ocidental, se referia aos ocidentais como meus refugiados. Quando chegavam novas pessoas, ele explicava que elas eram não apenas refugiadas do Ocidente, mas também da consciência ocidental. Eram refugiados do sono da morte. Às vezes, o guru expandia a frase, referindo-se à parábola de Platão da caverna. Como homens da caverna cativos, disse ele, os ocidentais não tinham ideia do mundo de consciência fora de sua caverna limitada pela razão e pela ciência. Muitas vezes ele citava o poeta e artista inglês do século XVIII, William Blake, que disse que Deus nos guarde da visão única e do sono de Newton. Não muito depois de deixar aquele ashram, fui a Katmandu. Nunca me esquecerei da segunda vez que ouvi a frase, a primeira vez que entrei num dos bares frequentados por ocidentais, acompanhado por um médico inglês
que cuidava daqueles em estágio terminal do vício da droga. Pelo menos 40 jovens ocidentais estavam encostados com as cabeças sobre as mesas. Ao entrarmos, um feixe de luz do sol entrou na sala enfumaçada e meia dúzia ou mais ergueram a cabeça e olharam para nós com olhos esbugalhados que não viam. Então eles voltaram a recostar no estupor de zumbi em que gastavam seus dias. Olhando para ver a minha reação a esta cena que ele conhecia tão bem, o médico disse simplesmente: coitados, começaram tentando fugir do metafórico sono da morte e acabaram sucumbindo a um verdadeiro sono de morte. Sono de morte, visão única, sono de Newton. A que se referiam o médico, o guru e o poeta? Claramente, William Blake se referia à visão mecanicista da vida espalhada pelas descobertas científicas de Isaac Newton, no século XVII. Em seu famoso quadro Newton, Blake pintou um homem nu sentado numa rocha com a mão estendida, medindo o arco e triângulo de um diagrama matemático num pergaminho. Cabeça baixa em meditação, o homem está totalmente envolvido em si mesmo e em seus próprios pensamentos. Quase tornou-se parte da pedra, que por si parece estar numa caverna. A versão científica da célebre Caverna de Platão. A ciência mecanicista, acreditava Blake, havia petrificado a vida humana numa existência empedrada que era uma forma de cativeiro. A consciência de níveis mais altos ou diferentes da realidade, quer compreendidas de ponto de vista cristão, hindu ou qualquer sobrenaturalidade, estava congelada fora do quadro. Em outro lugar, sua ainda mais famosa poesia, Jerusalém, William Blake escreveu sobre as obscuras fábricas satânicas que desfiguravam a paisagem tradicional no início da Revolução Industrial. Hoje, essas forças modernizantes, tais como o capitalismo e a tecnologia industrial, mais que as ideias de Newton, seriam tidas como responsáveis pelo sono da morte. O nome técnico dado ao processo é a secularização. Qualquer que seja a origem exata do problema, a secularização é um grande desafio à integridade e efetividade da fé no mundo moderno, porque afeta o modo como vemos a realidade. Como enfatizamos antes, o mundo moderno não só é a cultura mais próxima do universal na história, como também a mais poderosa cultura até agora. Por mais maravilhosas que sejam suas vantagens, sua desvantagem mais marcante é o dano que tem feito para a religião tradicional. A primeira e maior de suas grandes pressões adversas sobre a religião é a secularização. Contudo, aqui vemos mais uma dimensão da verdade do chamado. O chamado se contrapõe diretamente à grande pressão moderna da secularização, porque o chamado de Jesus inclui uma conclamação ao exercício das disciplinas espirituais e à experiência de realidades sobrenaturais. Um mundo sem janelas. O termo secularização pode ser muito confuso porque tantas pessoas o empregam de tantas maneiras diferentes. Alguns, por exemplo, usam erradamente o termo para se referir ao desaparecimento da religião. E como muitos destes gostariam que a religião desaparecesse, eles usam mal o termo científico como uma capa de respeitabilidade de suas esperanças. Mas, para desapontamento deles, é claro que a religião não desapareceu no mundo moderno, nem mostra sinais de fazê-lo. Mudou certamente e em alguns aspectos para pior, mas não desapareceu. Definido corretamente, o termo secularização é o processo pelo qual a influência decisiva de ideias e instituições religiosas foi neutralizada em sucessivos setores da sociedade e cultura, tornando menos significativas
às ideias e mais marginais às instituições religiosas. Em especial, ele se refere a como nossa consciência e modo de pensar modernos são restritos ao mundo dos cinco sentidos. Nas sociedades tradicionais, a maioria dos seres humanos era aberta ao mundo além do natural, visível e tangível. Certamente gastava a maior parte da vida na maior realidade do mundo acordado das 7 às 23, de preocupações e interesses mundanos e corriqueiros. Certamente a maioria se encontrava entre os extremos do místico e do cético, na atitude para com as realidades superiores. E certamente muitas das experiências que iam além da realidade normal, por exemplo, os sonhos, não eram necessariamente consideradas religiosas. Contudo, as experiências mais profundas eram vistas como religiosas, sagradas, de outra realidade ou transcendentes, fosse como fossem definidos esses termos. Não somente isso, mas os trabalhos cotidianos, como lavrar a terra, empreendimentos comerciais, sexo e política, eram vistos todos à luz do mundo além. A secularização mudou tudo isso. Hoje, todo o tempo para alguns e a maior parte do tempo para outros, a secularização garante que a realidade cotidiana não seja apenas a realidade oficial do mundo moderno, como também a única. A vida humana era tradicionalmente vivida dentro de uma casa com janelas para outros mundos, por mais sujas, quebradas ou tampadas por tábuas. Mas na vida moderna, vive-se o que Peter Berg chamou acuradamente de um mundo sem janelas. Não é necessário parar para explicar exatamente por que isso aconteceu. Resumindo, cada vez uma menor parte da vida tem sido deixada para Deus, para o acaso ou a espontaneidade humana, enquanto cada vez maior parte da vida foi classificada, calculada e controlada pelo uso da razão, pela ciência e tecnologia. O que mais importa é reconhecer que a secularização afeta os crentes religiosos tanto quanto afeta aos ateus e agnósticos. A mesma ampla assembleia de planos e procedimentos que usamos para lançar um astronauta à Lua ou lançar no mercado um novo chip de computador pode ser usada para crescimento de igreja ou para evangelizar um povo não alcançado. Em suma, o mundo moderno, literalmente, se gerencia sem Deus. Podemos fazer tantas coisas tão bem por nós mesmos que não há necessidade de Deus, nem na igreja. Assim nós, pessoas modernas, podemos ser profundamente seculares no meio de atividades explicitamente religiosas. E isso explica por que tantos crentes modernos são ateus sem saber. Professando crer na realidade sobrenatural, são ateus virtuais. Seja o que for que dizem crer, na prática funcionam sem recorrer ao sobrenatural. Um empresário australiano disse-me certa vez que, quando compartilhou sua fé com um executivo japonês, este respondeu descartando o testemunho com as palavras: "Sempre que conheço um líder budista, estou diante de um homem santo em contato com outro mundo. Quando conheço um líder cristão, estou diante de um dirigente à vontade somente neste mundo em que eu também estou à vontade." O chamado para seguir a Jesus Cristo vai diretamente contra essa mortal pressão moderna para a secularização. Primeiro, Jesus nos chama explicitamente para um reino e uma vida qualitativamente diferente em suas dimensões espirituais. Dallas Willard, autor de O Espírito das Disciplinas e guia certo neste gigantesco aspecto da fé, enfatiza que a espiritualidade é questão de outra realidade. Não é mero sentimento religioso, um compromisso, um estilo de vida, quanto mais uma posição política ou palavra de toque místico. A espiritualidade, para seguidores de Cristo,
é questão de um mundo diferente, com realidade, energia, possibilidades e prospectos diferentes. A realidade espiritual é invisível, mas real. Na verdade, é mais real, decisiva sobre a realidade de sombra do mundo que é visível. Uma realidade espiritual cerca em volta, acima e dentro da realidade secular do mundo dos cinco sentidos. A espiritualidade é uma dimensão em que entramos somente quando nascemos sobrenaturalmente nele e aprendemos, através das disciplinas, a torná-lo nossa habitação normal. Levamos a sério o mundo sobrenatural do invisível? Como o amigo de Hamlet, muitos de nós precisamos do lembrete de Shakespeare de que há muito mais coisas no céu e na terra, ó Horácio, do que sonhas em tua filosofia. Como Nicodemos, muitos de nós precisamos novamente ouvir surpreendentes o que disse Jesus. Em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É comum as pessoas proclamarem que nasceram de novo, sem contudo demonstrar nenhum sinal de viver na dimensão sobrenatural da realidade na qual nasceram. Segundo, Jesus não só nos chama para segui-lo, mas mostra-nos o lugar essencial da disciplina espiritual em sua própria vida. Chamado por Deus Pai no batismo, ele foi levado ao deserto para confrontar a tentação de Satanás, que ele vence através da batalha espiritual. Enfrentando a fulcral decisão de escolher 12 discípulos como apóstolos sobre os quais fundar seu movimento mundial, ele vai ao monte e passa a noite em oração a sós com Deus. Pressionado pela multidão que não lhe dá espaço ou tempo para comer, ele levanta cedo de manhã e vai, enquanto ainda está escuro, a um lugar solitário para orar. Para Jesus, a espiritualidade não era uma vida contemplativa divorciada da vida de ação. Não há nada da distorção católica, superespiritual ou da, por demais, secularizada distorção protestante que vimos em capítulo anterior na vida de Jesus. Há apenas o ritmo do compromisso e da retirada, trabalho e descanso, dispensar e recarregar, multidões e solidão no meio de uma das vidas públicas mais curtas, mas mais cheias, jamais vividas. Se não queremos tornar-nos ressequidos, nossa vida secular também requer refrigério sobrenatural. Mas também, se nossa experiência sobrenatural não vai se tornar um fim em si mesma e fonte de indulgência e orgulho, devemos descer resolutamente dos picos da montanha da visão para os vales da vida comum, onde nosso chamado nos leva. O Novo Testamento não conhece mosteiros e monges, somente discípulos espiritualmente disciplinados no mundo exigente no cotidiano. Terceiro, Jesus nos chama a disciplinas espirituais específicas vitais para sustentar o próprio chamado. Nenhum dos dois termos em disciplina espiritual vem facilmente a nós como pessoas modernas. Por natureza, não somos espirituais nem disciplinados. Mas se vemos a disciplina como sendo o treinamento necessário para nos ajudar a fazer por esforço comum direto, a disciplina espiritual opera sobre o mesmo princípio como o treino de atletas ou aprender a tocar um instrumento. Nas palavras de Dallas Willard, nada é mais que uma atividade que nos leve à cooperação mais efetiva com Cristo e seu reino. Tomemos, por exemplo, a importância da solidão para a prática de viver diante do único ouvinte. Quando Jesus e os discípulos foram de tal maneira pressionados que não conseguiam nem comer, ele disse: "Vinde à parte comigo descansar num lugar calmo." Então os levou a um lugar solitário. Como as outras disciplinas da abstinência, em oposição às disciplinas de envolvimento, a solidão é essencial para nos treinar a firmar-nos contra os excessos de nossa cultura.
enquanto a vida normal exalta nosso senso de autoimportância e nos prende a modelos de pensamento e comportamento que dependem de outros, a solidão nos libera dessas amarras, delineando um espaço de onde podemos nos enxergar e ver nossa situação perante o único ouvinte. Quer que seja vista como o deserto ou o quarto íntimo, a solidão oferece um lugar particular onde podemos examinar nossa posição e fazer do Senhor nossa estrela do norte, sobre a qual nos firmamos quando voltamos para a sociedade. Assim, a solidão se torna não tanto um lugar quanto um estado de espírito. É questão de estar a sós, não de sentir-se sozinho. Onde quer que formos, o que quer que enfrentemos, a solidão é o altar móvel de nossas vidas que nos permite viver enquanto adoramos, perante o único ouvinte. Hoje temos a tendência de falar de trabalho e lazer como opostos. Dizem que o trabalho é sério, o lazer é brincadeira. O trabalho é enfadonho, o lazer é diversão. O trabalho é para pagamento, o lazer é de graça. Fazemos o trabalho para os outros, o lazer é para nós mesmos, e assim por diante. Mas, se pensarmos por um momento, vemos que não é assim. O mundo moderno confundiu tanto as coisas que hoje adoramos nosso trabalho, laboramos em brincar e fazemos brincadeira de nosso culto. Vale a pena ponderar sobre tal confusão. Mas o mais importante é que a relação entre trabalho e o lazer muda de uma sociedade para outra e de uma geração para outra na mesma sociedade. Um dia santo é um feriado, por exemplo, bem diferente do dia santo de antigamente. Enquanto é útil refletir sobre a crítica cristã da visão da sociedade quanto ao lazer em qualquer época, é absolutamente essencial pensar na visão de Cristo sobre descanso e disciplina espiritual para seus discípulos em todo o tempo. Somente então poderemos responder o chamado e resistir ao sono da morte. Você vive num mundo sem janelas? Você sente o aperto do tempo daqueles para os quais gerir o tempo é problema maior do que ganhar dinheiro? Você desenvolveu seus dons de razão e praticidade ao ponto de seus olhos da fé estarem cegos e suas armas de guerra espiritual sejam puramente metafóricas? Ou você enxerga os cavalos e seus cavaleiros em derredor? Ouça Jesus de Nazaré, atenda o seu chamado.